Eu já estive exatamente onde você está agora, querendo aprender inglês ou precisando aprender inglês. Em 2007 eu cheguei em Portugal e quis aprender inglês. Em 2010 eu fui para a Inglaterra e lá eu precisava aprender inglês. Fui trabalhar em um restaurante na cozinha, falava um básico que conseguia comunicar com as pessoas. Porém, me acomodei porque havia muitos brasileiros lá. E aí a gente vai conversando aprendendo um pouco aqui, um pouco ali. E quando não sabe alguma coisa, a gente fica tranquilo porque tem sempre ali um brasileiro que está há mais tempo, que sabe falar e vai resolver o problema para você. Só que isso resolveu meu problema por algum tempo. Aí depois começou a frustração. Só que eu fiquei na Inglaterra só por 6 meses. Depois voltei para Portugal, porque eu não tinha permissão legal para ficar na Inglaterra. Em Portugal eu tinha, voltei para Portugal. Isso em 2010 para 2011. Então, smartphone não era todo mundo que tinha. Não era todo lugar que você ia, você conseguia um telefone. Não tinha telefones assim muito. Na época era o BlackBerry, que era o top da galáxias. Mas a gente tinha computadores. Só que o YouTube também não tinha tanto conteúdo como tem hoje disponível. Então, e a gente também ainda não tinha essa cultura de estudar no YouTube, né? Ainda a gente não tinha desenvolvido isso. Só que aí, hoje eu vou te contar um segredo que me ajudou a desenvolver o inglês. Foi uma história que aconteceu. Eu estava um dia muito frustrado e a pessoa veio conversar comigo e percebeu logo que eu estava desanimado e perguntou qual era a razão. Eu disse que porque todo mundo conseguia falar inglês e eu não. E o que acontece é que eu cresci ouvindo que eu era muito inteligente. Aí eu achava que eu era o Superman, que aprendia tudo. E realmente eu era bom em aprender e ainda sou bom em aprender. Só que o inglês frustrou bastante. E aí eu lembrei daquela historinha de Gênesis do capítulo 11. Historinha da escola dominical. Quando os descendentes de Noé se separam para povoar a terra. Aí alguns chegam no Vale de Sineá e resolvem habitar ali. E aí decidem construir aquela torre para tocar ao céu para que todos conseguissem identificar aquele local e eles não viessem a se perder. Só que aí o relato bíblico diz que o Senhor desceu, viu aquilo ali e falou: não podemos deixar eles fazer isso, vamos confundir as línguas. E aí o povo até então só falava uma língua, que foi a minha frustração. Por que esse povo teve que inventar de ter mais de uma língua? Mas aí começou o meu dilema. Porque eu precisava aprender inglês, porque meu plano era conseguir documento em Portugal e voltar para a Inglaterra. E aí eu fui tentando aprender inglês. E esse sábio que eu encontrei me deu só um conselho. Compra um caderninho, uma caneta, pega a sua xícara de café e eu vou te indicar essa rosquinha mágica, que é o que você precisa para aprender inglês. Você pega esses três que qualquer um pode ter, mas a mágica está na rosquinha. Você tira 30 minutos do seu dia. Se você não conseguir 30, 15 já te ajuda bastante. Se não conseguir 15, 10 te ajuda. Mas se você disser que não tem 10 minutos, ninguém pode te ajudar. Pega essa rosquinha, come. E vai te dar o superpoder que você precisa. Você vai pegar, vai ouvir um vídeo, pode ser um podcast do BBC Learn, e aí você vai pegar e vai ouvir. Anota as palavras que você conseguir identificar.
Não precisa ficar frustrado que você não vai entender as outras. Não precisa se culpar. Só ouve essas palavras e escreve o que você conseguir. Quando você terminar de ouvir o podcast, que normalmente são de 6 a 8 minutos, mas eu acho que eles têm a série BBC Learn 6 Minutes, que são 6 minutos, aí você pega, ouve este podcast uma vez. Depois você vai lá, aperta esse botãozinho que tem CC, que vai te dar a legenda. Você vai, anota todo esse podcast e depois você ouve mais uma vez a terceira vez. Assim vai te levar 18 minutos no total. Mas se você não tiver 18 minutos, tenta só ouvir uma vez e anotar. Aí, no outro dia, você faz de novo. Só que aí você não come uma rosquinha inteira, senão você vai engordar. Come só um pedacinho da rosquinha. E faz de novo. Repita esse processo pelo menos 3 vezes na semana. E você vai ver que em menos de um ano, entre 6 meses e 7 meses, você vai estar falando inglês muito bem. Faz isso, continua acompanhando aqui o canal. Qualquer dúvida que você tem, deixa nos comentários. Eu vou te ajudar porque eu sei a dificuldade de que é aprender inglês. Eu passei isso também. Deixa seu like, subscreve no canal se você não tiver subscrito ainda. Nesse vídeo aqui, eu te explico a diferença entre fluência e proficiência. E nesse daqui, eu te explico as razões pelas quais você deve aprender inglês se você caiu nesse vídeo agora e nunca teve interesse de aprender inglês. E até a próxima.